Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 10ª aula de capacitação do AutoCAD. Hoje temos como tema comandos básicos, a parte 3, onde nós vamos visualizar os comandos de desenho. Nós vamos ter como os comandos de desenho que nós vamos aplicar nessa aula, os comandos de linha, retângulo, círculo, polilinha e polígono. Então, pessoal, o que de fato são os comandos de desenho? São ferramentas para criar elementos gráficos básicos que nós podemos utilizar como base no nosso projeto. Para que nós vamos utilizar de fato os comandos de desenho, né? A gente vai desenhar as formas iniciais, ou seja, as formas básicas que vão servir como a base concreta para o nosso projeto. Os principais comandos são as linhas, os retângulos, os círculos, polilinha e os polígonos. Tratando agora do comando de linha, como todos os comandos que nós já vimos até agora, vamos ter o nosso comando de atalho. O comando de atalho da linha é a letra L, cuja descrição é criar linhas retas entre dois ou mais pontos. Quais são os passos? Basta a gente digitar o L no teclado, pressionar Enter, a gente vai clicar no ponto inicial e no ponto final e continuar desenhando ou pressionar Enter para finalizar. Ou a gente pode simplesmente ir na aba onde aparece esse comando, linha, e também clicar no ponto de referência e fazer esse desenho. Nós vamos visualizar no software. E pessoal, o comando de retângulo, onde a gente tem como atalho o REC, REC, onde vai desenhar um retângulo a partir de dois pontos opostos. Quais são os passos? A gente vai digitar REC ou ir no comando, mesma forma como foi nos demais comandos aqui, pressionar Enter, a gente vai clicar no primeiro canto, inserir o ponto oposto ou definir as dimensões. Vamos supor que seja uma sala que eu já tenho as dimensões previamente definidas, por exemplo, um banheiro. Então eu já tenho as dimensões ali. Basta eu ter essas dimensões. A partir do momento que eu for criar, eu vou colocar essas dimensões e já vai aparecer o retângulo exatamente do tamanho que deve ser. Temos também, pessoal, o comando círculo, onde vai desenhar, né, a partir de diferentes intervalos. O atalho desse comando é a letra C. Então a gente vai digitar C, pressionar Enter, clicar no centro do círculo, e aí daí a gente vai escolher ou o raio ou o diâmetro, se a gente tiver um dado, ou seja, se a gente tiver um valor previamente definido, ou a gente pode fazer também de forma manual. Temos também a polilinha, o atalho é PL, onde a gente vai criar uma linha composta por segmentos conectados. Eles podem ser curvos ou retos. Então a gente vai digitar o PL, pressionar Enter, clicar no ponto inicial e desenhar esses segmentos. A gente vai também pressionar Enter para finalizar. E por fim, pessoal, o do polígono. O polígono é uma parte interessante porque nós vamos de fato agora poder escolher quantos números de lados nós vamos ter no nosso polígono. E também a forma que nós vamos aplicar. Vamos ver logo mais. Então, o atalho para criar o polígono é a sigla POL. A gente vai digitar POL, clicar Enter. A gente vai daí escolher o número de lados, 5 lados, 4 lados, 10 lados, 20 lados, N lados. E também escolher o método que nós vamos aplicar. Se vai ser dentro de um círculo, ou seja, inscrito, ou fora de um círculo, circunscrito. Então, pessoal, voltando agora para o nosso software do AutoCAD, vamos visualizar de fato como é que nós podemos fazer esses comandos. Comando linha, como eu falei, a gente pode escrever linha, é linha aqui, né? Pegar um ponto de referência, por exemplo, e vir tracejando até outro ponto de referência. Ou eu posso simplesmente clicar aqui em padrão, na parte de desenhar. Se eu não tiver nenhum ponto de referência, apenas criar a minha linha. No retângulo, nós podemos, vou apagar aqui para ficar um pouco mais limpo, nós podemos vir aqui na sua forma geométrica aqui em desenho, né? Nós podemos ter um ponto de referência, tá? Então, desse ponto de referência, como eu falei, se a gente já tem os valores previamente definidos, nós podemos botar esses dados aqui. Como eu não tenho, eu posso simplesmente fazer de forma manual, só para vocês verem como é que funciona de fato. Temos também, pessoal, os círculos, né? Então eu venho aqui, ou escrevo círculo, pego um ponto de referência, por exemplo, quero que seja um círculo nessa quina. E daí eu posso escolher ou raio ou diâmetro, ou então simplesmente, como eu não tenho nenhuma medida previamente definida, apenas escolher o tamanho de forma visual do meu círculo.
Temos também, pessoal, a parte da polilinha. Qual é a grande diferença entre a linha e a polilinha? Nós vamos visualizar aqui agora. A gente pode escrever o atalho, como já foi dito, ou clicar aqui no termo polilinha. A polilinha nós podemos fazer diversas linhas, segmentos. E qual é a grande diferença da polilinha para a linha, então, né? Já que eu também consigo fazer isso na linha. A gente vai perceber no resultado final. Quando eu faço uma polilinha, os segmentos eles ficam unidos. Nós podemos perceber que então são vários segmentos, mas eles estão unidos em apenas uma linha. São várias linhas formando uma linha maior. Já quando eu venho trazendo a linha e fazendo esses formatos, eles ficam de forma separadas, ou seja, não ficam unificados, né? Então essa é a grande diferença. Vai depender muito da sua aplicação. Então, pessoal, temos também o polígono, que nós podemos escrever aqui, POL, escrever um número de lados, por exemplo, quero que tenha 5 lados, dá um Enter. E a gente vai também especificar o centro do polígono, ou seja, botar um ponto de referência. Eu quero botar aqui e a gente vai escolher se ele vai ser escrito no círculo ou um círculo escrito sobre o círculo. Então, escolhendo a opção escrito no círculo, nós podemos criar nos polígonos circulados, por exemplo. Está escrito aqui na imagem. Então, aqui, de forma bem variada, se eu quisesse botar um polígono de 10 lados, eu também poderia aplicar. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula no AutoCAD. Chegamos ao fim da aula 10, onde nós vimos os comandos básicos, né, a parte 3, os comandos de desenho.